Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos pro meu canal. Eu sou Nanda Tavares e eu tô começando a minha série de conspiração, tá? É o meu primeiro vídeo no canal. Espero que vocês se sintam em casa. E no vídeo de hoje eu vou estar desvendando alguns mistérios da Antártica. A Antártica é um dos lugares mais isolados do mundo, que ninguém ousaria chamar de casa. E no vídeo de hoje nós vamos falar da Antártica, tá? Os mistérios da Antártica. O continente mais isolado do mundo possui animais, mas não possui pessoas. Foi descoberto em 1820 por dois exploradores russos e até hoje é um dos maiores mistérios. Existe um documentário, Operação UFO, e é neste documentário que eu baseio meu vídeo de hoje. No início de 1947, o explorador Richard Burr foi enviado para uma expedição na Antártica. Essa expedição, de cunho e caráter científico, mais parecia uma expedição militar. E eles contavam com um porta-avião, 12 navios de guerra e mais 20 aviões caças e mais incontáveis helicópteros, e sem contar na tripulação dos navios, né? 5.000 homens foram enviados para essa exploração científica. E alguns meses antes de começar a exploração científica, em dezembro de 1946, o explorador Richard Burr deu uma entrevista dizendo: "Não posso dar mais detalhes do que vai ser feito na Antártica no mês que vem." E milhares de fotos foram tiradas e a exploração em apenas 5 semanas foi interrompida. Então, assim, algo muito estranho aconteceu ali, né, gente? A expedição, que era para durar 6 meses, foi interrompida com 1 mês e 1 semana. E o General Byrd partiu em retirada com seus homens, como se estivesse fugindo de algo. E eles perderam um destroyer, metade dos seus aviões sumiram e os seus homens... porque eu não posso falar essa palavra. Existe um documento secreto da CIA que foi revelado há alguns anos atrás. E nesse documento secreto existia palavras do General Byrd. Existia algo sobre nós. Ele tinha uma velocidade incrível, capaz de ir ao Polo Sul, ao Polo Norte, em questão de segundos. Então, gente do céu. E um pouquinho antes disso começar, em 1945, o exército argentino acabou prendendo alguns alemães a mando de Hitler, que estavam na mesma rota do general, indo para a Antártica. E o que eles faziam nesta rota, né, gente? E o que eles faziam nessa rota permanece em segredo até hoje, tá? E ninguém sabe o que os alemães nem os nazistas foram fazer lá, até hoje, tá? E algumas semanas antes da Segunda Guerra Mundial, um submarino, o U-530, foi avistado por tropas argentinas. E nesse submarino haviam pessoas cobertas por bandagem e tinha artefatos preciosíssimos da Terceira Reich. E o comandante desse submarino foi interrogado e mesmo ele não contou o que eles estavam fazendo lá. O que será que esses alemães procuravam tanto na Antártica, né? Foi então que, graças a essa descoberta, que os alemães descobriram que havia rios de águas quentes com temperatura de 18 graus Celsius embaixo da Antártica, que os alemães então construíram a sua primeira base secreta. E essa base super secreta foi encontrada anos atrás por documentos deixados pelos nazistas. Eles chamavam de Base 11. E em 1939, os alemães estavam fazendo viagens rotineiras para levar suprimentos. E até hoje ninguém sabe o porquê eles estavam fazendo isso. Estudiosos acreditam que o interesse dos nazistas em construir bases na Antártica era caso eles tivessem um local para ir, para ter. Tanto que em 1942, vários especialistas e cientistas nazistas foram levados para essas bases, juntamente com várias tecnologias de origem desconhecida. Quando a guerra acabou, os Estados Unidos contratou cientistas nazistas para trabalhar para eles. E acredita-se então que eles estão desaparecidos nessa base lá na Antártica. Alguns repórteres da polícia argentina revelaram que mais de 100 submarinos nazistas foram encontrados durante 2 anos após o término da... Foi então que o General Byrd, vocês se lembram dele? Ele foi o americano que foi para
ele foi convocado para outra expedição, e essa expedição tinha como objetivo monitorar essa base secreta que os alemães estavam construindo na Antártica. Só que quando ele chegou bem de pertinho, uma coisa deu muito errado. Objetos voadores muito esquisitos começaram a aparecer de todos os lados, fechando então o circo com a frota do General Byrd. Segundo testemunhas, esses objetos voadores tiravam laser nos barcos que faziam que eles cortassem no meio, gente. O que era uma tecnologia impossível para a época de 1940 e até para a de hoje, né, gente? Era um laser que destruía um destroyer de 14 mil toneladas e acabava cortando ele no meio, gente. Pensa? Depois que acabou e a União Soviética acabou com o nazismo. Aí o comunismo começou a operar aqui na Europa e vários documentos muito esquisitos começaram a aparecer em posse dos nazistas. Documentos e fatos comprovam que os nazistas estavam trabalhando em uma espécie de tecnologia super secreta, construindo naves em espécies de disco que certamente eram impossíveis de ser construídas e também de voar, né? Foi então que eles descobriram os intuitos da sociedade Ahnenerbe. E até hoje, o Serviço Secreto Americano busca informações sobre eles. E essa sociedade foi criada para estudar o ocultismo e o misticismo. E ele foi criado por membros do altíssimo cargo do Terceiro Reich. Eles estavam muito empenhados em pesquisas sobre Atlantis e sobre pesquisas ou coisas paranormais. Atlantis, gente, então, continente perdido, aquele lá. Porque eles acreditavam que Atlantis era origem da raça ariana. Então, o interesse deles era muito grande. Pesquisando, então, eles chegaram até um mapa chamado Piri-Reis. Vocês já ouviram falar no Piri-Reis? Esse mapa mostrava o continente da Antártica centenas de anos antes dele ser descoberto pelos russos. Um especialista da NASA avaliou esse tal de Piri-Reis e disse o seguinte: existe pelo menos 500 metros de grossura de neve na Antártica. Então é impossível que esse mapa tenha sido desenhado em 1513. Então esse mapa, esse tal de Piri-Reis, tem a mesma precisão de hoje em dia, certo? Então, como que um mapa do século XVI tem a mesma precisão de hoje em dia, sendo que eles nem conheciam a região, gente? Sendo assim, então, eles fizeram que os alemães pensassem que a Antártica de hoje era Atlantis no passado. E eles descobriram isso e acharam que talvez as informações que eles precisavam deveriam estar lá na Antártica. E aí, gente, os Ahnenerbes, aquela sociedade secreta, começou a estudar os artefatos desde a América do Sul até o Tibe. E eles chegaram em quem? Nos Cavaleiros Templários. Inclusive, os Cavaleiros Templários tinham um mapa idêntico ao que os turcos tinham. Eles tinham um mapa idêntico ao Piri-Reis, e tudo isso centenas de anos antes da Antártica ser descoberta. Então, quando a União Soviética invadiu a Alemanha, os alemães fugiram, levando com eles 140 mil documentos da sociedade Ahnenerbe. Ou seja, esses documentos estão perdidos até hoje, gente. Então vai saber o que fizeram, aonde colocaram esses documentos, não é? Os estudos dos Ahnenerbes foram utilizados para a construção de em massa não convencionais e psicológicas. E o pior, gente, de dominação em massa. E agora vocês estão vendo um fato do protótipo assinado pelo cientista alemão Victor Schauber. Essa máquina que vocês estão vendo foi construída em 1922, seguindo as especificações canalizadas pela sociedade Ahnenerbe. Nesse dispositivo havia 3 discos. 2 deles giravam em sentido horário e o outro girava em sentido anti-horário, criando então um campo gravitacional antigravitacional, fazendo então que o dispositivo voasse, desconstruindo o espaço-tempo em volta dele. E enquanto isso, antes e depois, na Antártica, milhares de OVNIs e avistamentos são observados todos os dias. E eles têm vários formatos,
de discos, de esferas, cilindros. Um comandante especializado da União Soviética, chamado Brezhnev, saía para fazer suas observações dele, né, gente? E ele via milhares de naves todos os dias. Pescadores também da Geórgia reportaram a mesma coisa, inclusive eles tiraram fotos dos eventos, gente. Em 1976, a Marinha japonesa estava monitorando esses objetos. E esses objetos, gente, quando eles entravam em contato com a água, eles acabavam sumindo. Eles saíam da água numa velocidade muito rápida e do nada eles sumiam. E aí começou a pergunta, né, gente? Se eles estão sumindo, para onde eles estão indo? Então não havia respostas até 1980, quando o astrofísico Kip Thorne propôs a teoria quântica mais louca, gente. Kip Thorne disse então que haveria uma grande possibilidade de existir um portal ali na Antártica. Pensa? Uma espécie de portal para sustentar viagens entre a Terra e o espaço, bem como viagens no tempo, o que explicaria o fato do povo turco no século XVI terem um mapa atualizado da Antártica de hoje em dia. E através de alguns cálculos, Kip Thorne acabou concluindo que esse portal, esse vórtice que existe ali na Antártica, estaria ligado a um buraco negro na estrela Vega. E anos mais tarde, em 1922, começou então a construção do HAARP. Você já ouviu falar no HAARP? Ele é um complexo extremamente poderoso de antenas de radiofrequência. E oficialmente esse lugar serve para monitorar a ionosfera, uma das camadas da atmosfera. Gente, o HAARP é um tipo de micro-ondas gigantesco, aquecendo cada vez mais a atmosfera e provocando os famosos cataclismas, ventos climáticos absurdos. Mas além do HAARP, existem muitas outras coisas, não é mesmo, gente? Os cientistas acreditam que o HAARP foi criado para monitorar as entradas e saídas do portal que existe na Antártica. Ah, gente, não existe só na Antártica não, tá? Existe um na Groenlândia, um outro lá na Noruega, no hemisfério norte, porque eles acreditam que esse portal funciona como entrada pela Antártica, ou seja, por baixo, e saída pelo Ártico. Então eles monitoram tudo isso e muito mais com a desculpa: estamos monitorando a ionosfera. O que vocês acham disso, né, gente? Então é isso, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje e eu espero de verdade, de todo o meu coração, que você tenha gostado. Então, gente, esse foi um do primeiro vídeo de conspiração do meu canal, porque eu sou apaixonada por história, por conspiração, e eu quero levar tudo isso pra vocês, todo esse material pra vocês ficarem por dentro. E se vocês têm algum assunto que vocês se interessam, que vocês queiram saber mais, coloque aqui nos comentários que eu vou estar lendo e eu vou estar me informando, tá certinha a história pra vocês, tá? Se você gostou de todo o coração, não deixe de se inscrever no meu canal, deixe seu like, isso me ajuda muito e me incentiva muito, porque o meu canal é novo e a gente precisa levar mais à frente todos esses conhecimentos, todos esses ensinamentos, conhecimento, todas essas histórias. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até logo!